Aleluia, aleluia. Olha para alguém perto de você e diga assim: eu descanso na bendita esperança. Diga: eu estarei com Jesus na eternidade. Diga: eu tenho fé, que não é apenas para essa vida, mas eu vou herdar o reino de Deus. Dá um glória a Deus e senta. Aleluia. Obrigado ao louvor. Daqui a pouco a gente trabalha mais. Então, uma boa noite para todo mundo. Eita, coisa boa, temporada maravilhosa aí, falando sobre esse mistério para a igreja, primeira e segunda vinda de Jesus, essas verdades fundamentais, e pensando nesse culto Rema, onde aprendemos as doutrinas, a palavra de Deus. Irmãos, isso é segurança, isso faz a gente caminhar firme e termos a nossa fé fundamentada na rocha eterna. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 26, que nós devemos nos firmar na rocha eterna. E Deus e sua palavra são uma rocha eterna. Estamos construindo nossa vida nas doutrinas da palavra de Deus. E isso nos faz andar seguros, mesmo que venham tempestades, ventos, como Jesus falou sobre a diferença entre a casa construída na areia e a casa construída na rocha. Então tivemos aí desde o último domingo do mês de novembro, essas verdades sendo proclamadas, anunciadas, né? Tantos professores de escatologia, dentre outros também, lançando esse fundamento para que nós possamos viver nesses tempos, interpretando os momentos como igreja estamos a passar. Estamos caminhando, peregrinando nesta terra, e nós não podemos ficar tão encantados com as coisas desse mundo. Nossos olhos devem estar postos no Senhor e na sua palavra. Diga comigo: a palavra é uma âncora firme. Então, eu quero trazer um entendimento nessa noite, pensando sobre as verdades que foram faladas nesses dias. Além de tudo, te estimular você rever, porque é um assunto extenso. Então, quanto mais a gente escuta, mais a gente se firma. E aí você puder rever essas séries, aquilo que você perdeu, talvez assistir novamente, como um quebra-cabeça, ir montando tudo isso para que você fique bem fundamentado. Vamos tomar um texto da Escritura, Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Tinha acabado de acontecer um milagre pela fé no nome de Jesus. Um homem foi curado. E Pedro se levanta. E nós vamos tomar esse tempo nessa noite, falando sobre essa consciência da eternidade, de que tempo estamos vivendo. Pedro se levanta ali no momento inicial da igreja, no verso 17 de Atos 3, e ele diz assim: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas. Fala comigo: cumpriu. 2 pontos. Que o seu Cristo havia de padecer. Verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu o receba, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então Pedro se levanta falando sobre o cumprimento de coisas que Deus vinha falando desde a antiguidade através dos profetas. Então veja que ele toma as próprias escrituras para fundamentar o que ele estava falando, interpretando,
E precisamos, como igreja, também interpretar os tempos que estamos vivendo. Certa vez, Jesus, ele falando sobre interpretação, ele disse nos dias que ele esteve na terra: vocês sabem interpretar o aspecto do céu e da terra. Como não sabeis interpretar este tempo? Porque na primeira vinda, Jesus estava a cumprir uma série de programações dentro do programa de Deus. Então, estamos vivendo, então temos que interpretar o tempo que estamos vivendo. A Bíblia diz que o povo no deserto, 40 anos, caminhando no deserto, monta tabernáculo, desmonta tabernáculo. Vez por outra eles tinham que olhar a nuvem, porque se a nuvem se movesse, eles tinham que se mover também. Então eles tinham que interpretar a direção que Deus estava dando. Então, como igreja, a gente não só pode estar ligado aqui nas coisas da terra. E nós temos que interpretar com aquele que concedeu. A interpretação da Bíblia, irmãos, é com o próprio Deus. A Bíblia diz que Jesus abriu o entendimento dos discípulos em Lucas capítulo 24, 44, 45, para que eles compreendessem as Escrituras. A gente não só lê e estuda, nós temos que interpretar coerentemente. E devemos pensar como o Espírito comunica para que a gente pense. Não é uma axologia, deve ter coerência, deve se explicar. Eu gosto da fala que diz: a Bíblia explica a própria Bíblia. E no rema, você vai pegar esse sentimento de uma forma construída, de uma forma bem elaborada, de uma forma expositiva, de maneira que você vai ficar convicto da palavra. E vai ser como os bereanos. Eles conferiam na Bíblia deles aquilo que estava sendo ensinado. Então, quando pensamos nessa fala de Pedro, e eu vou usar aqui uma figura, e sei que muita gente usou muitas figuras durante esse tempo, o pessoal da mídia aí está com uma figura, nós falamos que por boca dos profetas foi falado. Então temos aqui, vários profetas foram usados por Deus, e foram canais de mensagens da parte de Deus de coisas futuras, coisas que diziam respeito à primeira vinda, o nascimento de Jesus, sua crucificação, e também a sua segunda vinda, quando ele virá com poder, glória, majestade, o seu rosto brilhando como a luz do sol, vai se assentar no trono de Davi, e coisas futuras, como cantamos agora há pouco, novos céus, nova terra. Mas tudo isso, irmãos, tem uma construção. Temos também aqui a figura do anticristo, muito falado no Velho Testamento. Paulo confirma, Jesus também fala sobre ele. E temos também capítulos sobre o tempo do reino do anticristo aqui na terra, no livro de Apocalipse. Por quê? Deus foi derramando essas revelações desde os dias do Velho Testamento. Que revelações? Sobre os finais dos tempos. Essas são doutrinas que não podemos deixar de lado. Eu acho estranho, eu não gosto, eu não me sinto bem. Chegou o tempo de se sentir bem. Porque, irmãos, a Bíblia diz que é o leite da palavra. Isso aqui não é pirão, não, é leite. Todo crente deve saber disso. Paulo argumenta numa das suas cartas e diz: quando eu estava com vocês, eu ensinava essas coisas, era corriqueiro. Agora, quando a gente pensa sobre as mensagens proféticas, e o próprio Pedro usa aqui um texto desse para falar, o verso 20 ele diz: convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Verso 20, o texto que nós lemos. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Fala comigo, tempos de refrigério. Vírgula. E que ele envie o Cristo que já vos foi designado, ao qual é necessário que o céu receba, até aos tempos da restauração de todas as coisas. De novo ele diz, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Jesus falou novamente, Paulo construiu continuação das verdades que foram faladas com
mais detalhes. E em Apocalipse foram acrescentados mais detalhes ainda. Então veja o teor dos últimos dias falado, e nós não podemos ter medo. Mas, destacando o verso 20, ele diz aqui que Cristo, ele foi para a presença de Deus. Na primeira vinda, e nós tivemos aqui como figuras usadas aqui nos nossos, no nosso, né, a figura da nossa temporada, do tema da vez, o leão e o cordeiro. Na primeira vinda, que envolve essas duas montanhas que foram profetizadas, Jesus como um cordeiro, ele morre na cruz, ele é assunto aos céus, e vimos aqui o mistério revelado da era da igreja. Enquanto Jesus está lá no trono por 2 dias de 1000 anos, a igreja tem vivido aqui 2 dias de 1000 anos na terra. E eu gosto dessa palavra que diz que da presença dele vem tempos de refrigério. Irmãos, a gente não precisa só saber que ele está no trono. Enquanto adoramos, temos comunhão com ele, há um derramar, há um fluir do trono que nos traz refrigério. Porque estamos peregrinando. Deixa eu te dizer, há uma graça renovadora. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças, subirão com asas como águias. A Bíblia diz, convertei-vos e eu derramarei copiosamente o meu Espírito sobre vós e vos farei saber as minhas palavras. Irmãos, Deus não quer o seu povo desorientado. Deus quer que a gente esteja conectado com Ele e debaixo de uma vida onde a gente sabe o tempo em que estamos vivendo. Nós não vamos ser como os religiosos nos dias de Jesus, quando Ele veio lá em Israel. Nós vamos discernir os tempos. Eu declaro que você vai ser aquela pessoa que está em linha com o que está em Eclesiastes no capítulo 8. Vamos discernir o tempo e o modo, porque nós vivemos diante dele. Temos refrigério, temos a medida do Espírito, sabemos para onde estamos indo. Diga comigo, não estamos perdidos. Diga assim, estamos bem orientados com respeito aos últimos dias. E veja que quando Pedro diz isso, ele diz, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas. Então Deus vai restaurar todas as coisas. Hoje pela manhã, nosso querido Tiago Freitas ministrou maravilhosamente bem. Eu gosto da construção como ele faz. Se você perdeu, assiste novamente, hoje, amanhã, essa semana. E ele deu um toque que eu vou pegar dali onde ele falou e vou continuar. Ele falou que quando Deus criou o homem, falou da primeira criação e da última criação. Quando Deus criou o homem, o primeiro homem, Adão, e isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, que é o grande capítulo da ressurreição, doutrina da ressurreição, Paulo coloca de uma forma muito interessante. O primeiro homem, quando foi criado, alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas vamos pensar a sequência. Por 6 dias, Deus cria essa terra. No 6º dia, Ele cria o homem. E o homem é estabelecido para reinar e governar sobre a criação. E ele começa. Porém, a Bíblia aponta a queda. Ele perdeu o domínio. Vamos pensar agora Cristo. Quando Jesus ressurge dentre os mortos, crucificação, antes da mesma era da igreja ser iniciada, ele ressurge dentre os mortos, quando ele sai daquele túmulo. As palavras do Salmo 2 são ditas a Cristo. Deus Pai diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então ele é agora o cabeça da criação. Mas ele não tinha um planeta, ele não tinha uma terra restaurada. Por quê? Diferentemente do primeiro Adão, quando Adão começou a reinar, estava tudo pronto. Porém, Cristo, quando foi recriado dentre os mortos,
E irmão Reagan enfatiza isso no livro Nome de Jesus. Você vai aprender essas verdades quando estiver sentado no rema. Irmão, Jesus foi o primeiro homem a nascer de novo. Por isso ele recebeu poder e autoridade para quem invocar o nome dele. Ele dar o poder de vida e de ser recriado. E quando Jesus ressurge dentre os mortos, o Pai o estabelece. Ele vem mesmo para ser o cabeça da nova criação. Mas quando há de acontecer novos céus e nova terra? Quando tudo se cumprir. Estamos vivendo aqui 2 dias de 1000 anos da era da igreja, virá o anticristo, encaixado na doutrina e no entendimento da última semana de Daniel, um período de 7 anos, poderíamos colocar aqui, que será destruído quando Jesus vier com o poder e glória, e nós, a igreja, voltaremos como ele para reinarmos 1 milênio, 1000 anos. Porém, essa terra, que a gente acha linda e maravilhosa hoje, há de ser destruída com fogo. E quando destruída com fogo, vai ter o grande trono branco, e haverão novos céus e nova terra que estávamos cantando aqui. Então tem uma eternidade futura. Nós precisamos ter os olhos nessas verdades da palavra de Deus, um senso de futuro. Nós temos que olhar com o entendimento de que Deus tem um futuro reservado para nós. E esse futuro está revelado nas Escrituras. Pelos profetas do Velho Testamento, Jesus confirmou. Depois Paulo estabeleceu mais ainda essas doutrinas. E no livro de Apocalipse tudo fica tão amarrado, tão claro. O entendimento de novos céus e nova terra. Em que aqueles que tiveram suas vestiduras lavadas com o sangue de Jesus entrarão pela cidade. E a Bíblia também fala de outro destino eterno, que é o lago de fogo e de enxofre. É certo, irmãos? Jesus falou dele. Isso está falado no livro de Isaías. Isso também está falado no livro de Apocalipse. Haverá um julgamento, porque Deus, ele é juiz. Ele não vai deixar impune o diabo e as obras dos homens maus. Mas vamos pensar aqui, já que estamos num contexto de culto rema, de aula rema, eu quero que você abra comigo o livro de Hebreus, capítulo 5. E vamos entrar no capítulo 6. Hebreus, capítulo 5, e entraremos no capítulo 6. O escritor aos Hebreus estava falando sobre o ministério de Jesus nos céus, sobre ele segundo a ordem de Melquisedeque, e falando muitas verdades sobre o ministério de Jesus no trono. E ele para no verso 11 e ele diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Verso 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Todo mundo diz comigo, princípios elementares. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Capítulo 6, verso 1. A gente divide a Bíblia em capítulos e versículos para a gente encontrar o endereço. Mas vamos pensar numa continuidade textual e ele comunicando verdades. Ele vinha falando sobre Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, um ministério celestial. Aí ele dá um freio e diz, olha,
eu não vou poder continuar falando essas coisas. Parecia ter um entendimento do escritor de Hebreus de quem ia receber a carta. Vocês não estão podendo pegar o que eu vou falar. E aí ele fala sobre os princípios elementares. Distingue o alimento como leite, como sólido. E ele traz o entendimento de que para alimento sólido é necessário ter discernimento ou capacidade por estar exercitado para discernir o bem do mal. E aí ele volta a falar sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo aqui. E eu vou retomar no capítulo 6, verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Diga comigo, levar para o que é perfeito. Vamos pensar aqui alguns pontos que colocamos. Cristo veio, morreu na cruz. A Bíblia fala sobre uma restauração de todas as coisas. Atos capítulo 3. Aprendemos que quando nascemos de novo, nosso espírito humano foi restaurado. Mas deixa eu te dizer, haverá uma restauração de todas as coisas, inclusive desse mundo. Diga comigo, o mundo que caiu, quando o pecado entrou, haverá de ser refeito. Não aprendemos que nosso espírito foi recriado? Haverão novos céus e nova terra. Então a Bíblia está falando de um mundo perfeito. E Hebreus capítulo 6 diz que deixemo-nos levar para o que é perfeito. Igreja, deixe-se levar para o que é perfeito. Nenhum evangelho e religião aponta que vamos alcançar a perfeição. Mas Cristo, o evangelho de Cristo, a palavra de Deus, diz que vamos alcançar. E a Bíblia estimula para que nós nos conectemos, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Irmão, vamos parar de dar desculpas. Você tem jeito, eu tenho jeito, a palavra tem um poder de solução. A palavra recria o homem, restaura a alma, haverá de restaurar o corpo, nos colocará num caminho, numa rota do caminho perfeito, desde que nós nos apeguemos a ela. Eu declaro que você vai experimentar avanços esse ano. Irmãos, eu declaro que aquela palavra que Deus diz, que eu vou restituir os anos que foram perdidos, vai se pegar na sua vida, porque você vai se pegar a Ele também. É o que diz o Salmo 91. Porque a mim se apegou, eu te mostrarei a minha salvação. Agora um bocado de crente frouxo, que é pegando na carona na fé dos outros, você não vai chegar em lugar nenhum. Deus quer um posicionamento seu. Agora, se você andar com um povo que anda firme, você vai ser provocado dessa firmeza. E nós vamos te arrastar para um lugar de você ser firme com Deus. E não pegar leve. Não, eu quero pegar leve. Pois não vai chegar em lugar nenhum. Mas diga comigo, nós vamos avançar nas coisas de Deus. Voltando para o verso 1, parte B, C. Deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Encontro uma vírgula, e você também, aí no texto que está a aparecer ali. A base do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. Vírgula. Verso 2 continua desta forma. Vamos lá ver. E o ensino de batismos e da imposição de mãos. Vírgula. Por último, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Eu gosto desta construção de 6 doutrinas, agrupadas em 3 grupos de 2. Primeiramente, arrependimento de obras mortas e fé em Deus. É o início da vida cristã. É a convicção do Espírito que me mostra que
Estava eu na condição de pecador e precisava de um Salvador. E a revelação da palavra que mostra um Deus glorioso que enviou o seu Filho para me redimir e que me enviou o Espírito Santo para aplicar todas as obras da redenção e o efeito da redenção na minha vida, de maneira que o que é legal se torne vida, vital, experiência. Diga comigo, não é apenas uma doutrina. Diga, eu tenho que experimentá-la. Então os dois primeiros, ou as duas primeiras doutrinas fazem parte do início da vida cristã. Depois vem as duas segundas doutrinas, o ensino de batismos e da imposição de mãos. E eu gosto de pensar isso, uma vez que nós cremos, a Bíblia fala de batismos, e você vai aprender com mais riqueza de detalhes isso na matéria do rema, isso vai te fortalecer. Se você fez, eu já fiz o rema, mas se você não está lembrando, é uma vaga lembrança, eu te indicaria você voltar a sentar no rema de novo para reaprender. Porque, irmão, se é uma vaga lembrança, você está precisando ouvir de novo. Diga comigo, tem verdades que eu preciso ouvir novamente. E quando fala de batismos, vai falar sobre o início da vida cristã. Eu sou batizado no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12. Eu sou mergulhado nesse povo, família de Deus. Sou filho de Deus, tenho um irmão mais velho, Jesus, e irmãos em Cristo. Por isso que a gente na igreja diz, paz do Senhor, irmão, olha coisa boa. Família grande você tem. Depois fala também do batismo nas águas. Irmão, se você ainda não foi batizado nas águas, eu declaro que vai ser em fevereiro, março e breve. Essa história de fim do ano, enrolation, não. Né? O que está faltando? Está em cima do muro, não sei se você continuar seguindo Jesus Cristo. Cuidado com a sedução do diabo, dando prazo demais para você. A obediência, irmãos, tem que ser imediata. Se você não coloca os dois pés, você fica vacilando. Chegou o tempo aqui de gente se posicionar. Sai dessa vida de vacilo. Ele está te chamando. Eu gosto quando Jesus olha para Pedro na coletoria e diz, vem, segue-me. Aí, irmãos, Mateus, aliás. Aí, Mateus está lá trabalhando, de repente, debaixo daquelas duas palavras, começa a seguir o mestre. Irmãos, faz tempo que o Senhor está te chamando e você aí enrolando, dando desculpas, pedindo prazo. Para com isso. Ele está te chamando. Eu declaro você dando respostas a Deus como nunca deu. Me dá um amém, um amém, um amém. E por que a palavra batismos? No corpo de Cristo, nas águas e no Espírito Santo. Irmãos, precisamos viver essa vida mergulhada na dimensão do Espírito Santo. Ele é o revelador das doutrinas e torna-as reais nas nossas vidas. Depois fala imposição de mãos. Até porque a gente só vai fluir se tiver recebido. Tem gente querendo fluir e não recebeu. Por que não flui? Porque não recebeu. Porque não está em Cristo. Porque não está conectado, não está transbordando. Não está vivenciando o que a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Não está com os santos. Está vivendo um batismo de 5, 10 anos atrás. É lógico, não vai funcionar não. É como banho, irmão. O teu banho da semana passada já ficou vencido para hoje. A gente precisa de um banho todo dia, você precisa do Espírito Santo todo dia, do enchimento, falar em línguas, estar junto com os crentes. Se tiver uma indisposição de estar com os irmãos, tem alguma coisa estranha. Ou não nasceu de novo, ou está seduzido pelas coisas do mundo. Não é nenhum glória a Deus e aleluia, mas você vai dançar no seu quarto de noite quando chegar. Agora vamos para os dois últimos,
o versículo 2, a parte B, diz assim: da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Hebreus 6, 2. Esses dois, eles dizem respeito ao que estamos a falar aqui. Todas as verdades faladas no contexto de escatologia, sobre essas verdades que estivemos a falar aqui, elas são um fundamento que sustentam. Por exemplo, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Você já parou para pensar que quando Jesus ressuscitou, Filipenses 2 diz que o Pai exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome, ele foi julgado? A gente vai ser julgado. Você já parou para pensar que Jesus também foi? E porque ele viveu uma vida sem pecado, o Pai disse: você agora vai ser colocado numa posição de autoridade, de responsabilidade. Você vai ter até o poder de dar vida a quem invocar o teu nome. Você vai governar as nações e os povos. Irmãos, é porque ele viveu uma vida sem pecado. Ele obedeceu em tudo ao Pai, ele cumpriu o mandato do Pai. Então Jesus, ele mesmo se submeteu à verdade, àquilo que haveria de acontecer. Ele ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, para cumprir a profecia do Salmo 16, que o seu corpo não veria corrupção. Ele é único no caráter de uma ressurreição que não viu corrupção. Ressurreição tal que aponta para uma imortalidade. E porque ele é o primeiro, ele é a garantia de que nós também vamos alcançar. Diga comigo, nós também vamos alcançar. Todas essas verdades faladas vão apontar para ressurreições da igreja, na vinda de Jesus, ressurreições, como bem falou o nosso Tiago hoje, dos gentios, dos judeus, eles ressurgirão. Haverá também julgamento dos gentios e judeus vivos para entrar no milênio. A igreja vai experimentar ressurreição e vamos experimentar o bema, os galardões, sermos vestidos com vestes de justiça para o casamento com o noivo. Então tudo aponta para os últimos dias de uma forma muito bem construída. As verdades sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno, irmãos, elas precisam estar firmes na nossa vida. E eu me lembro, no ano 2003, 2004, quando o Rema ainda estava amadurecendo para suas últimas etapas, não existia essa matéria. E eu me lembro que o Simon Potter, influenciado pelo Derek Walker, que é o escritor que temos dos livros de escatologia, que esse ano vai ter aí um box com 4 livros, para você ler, estudar, meditar, aprender, mergulhar um pouco mais. Certamente daqui para junho, julho, agosto, vai sair esse material para você ficar mais perito, mais convicto por dentro. E eu recordo que ele em 2003, 2004, começou a trazer luz para nós da importância dessas duas doutrinas fundamentais estarem mais fortes no Rema. Porque não adiantava só as 4, fé em Deus, arrependimento de obras mortas, batismos, imposição de mãos, e não termos esse fundamento aqui. Por que, maneco? Porque se não tivermos esse fundamento de ressurreição dos mortos e juízo eterno, nós não vamos ter um olhar que envolve 2 coisas: prestação de contas com Cristo, consciência da eternidade. Aí a gente fica um crente meio fajuta, muito ligado com as coisas do mundo, sem consciência de eternidade. Irmãos, eu não quero caminhar sem consciência de eternidade. E se você é um crente da Bíblia, nascido de novo,
Para e pensa o que Paulo diz em Colossenses 3. Vós que ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nelas. Você que está dizendo, para que 2 meses falando sobre a volta de Jesus, finais dos tempos? Vai conversar com Paulo. Parece que você está com o espírito da mulher de Ló, olhando para trás. A salvação te puxando para frente, você olhando para trás, virando estátua. E o diabo te dá uma rasteira. Esse mundo não tem o que para te oferecer. Agora, buscar as coisas do alto, sim. Irmãos, eu declaro que se tem algum encantamento na tua mente, no teu coração, diante dos teus olhos, esses 5 minutos aqui que a gente está falando, o Espírito da verdade e a convicção de Deus vai te desligar para você tomar uma posição de vida e parar de enganar a si mesmo. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Leais são as feridas abertas pelo que ama, é melhor do que um amor encoberto. Eu ficar alisando a tua cabeça e tu pensar que está agradando a Deus. Mas aqui o Espírito de Deus, o Espírito da verdade vai falar. E nós vamos ter nossas vidas endireitadas. Porque a Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Irmãos, quando a gente começa a agradar a Deus, a caminhar na vontade de Deus, a ter esse senso de eternidade, norteando nossas decisões, nossas vidas, nos apartando do mal, nos livrando de todo encantamento, irmãos, a gente se posiciona a favor de Deus. Deixa eu te dizer, Ele vai fazer a luz dele brilhar em teus caminhos. Ele vai te favorecer, Ele vai te dar graça, Ele vai te sustentar nos tempos mais difíceis, Ele vai te orientar em todas as coisas, Ele vai te guardar do mal, Ele vai até mesmo trazer a influência da salvação sobre sua vida, sua casa, porque você está se levantando como alguém que se posiciona pelas coisas de Deus. Diga comigo, ter essa consciência da eternidade me sustenta para que eu não me desvie nessa vida. Então, irmãos, eu declaro que você vai ficar debaixo da influência da eternidade. Em 1999, Deus lidou comigo sobre... Eu já ensinava há alguns anos, ainda na minha antiga igreja, da qual Tadeu e Rita eram amigos, parceiros, fizemos o Rema, ou o que veio a ser o Rema, o verbo da vida, fizemos juntos. E naquela época, Deus começou a lidar comigo sobre a chamada do ensino. E comecei. Em 99, Deus lidou comigo sobre a chamada profética. Porque eu estava resistindo 3 anos. Eu resisti por 3 anos, eu não queria. Eu dizia que não era para mim. Por isso que eu sinto o cheiro de quem está em teimosia, porque eu já fui, já estive lá. Pensa que eu não sei, teve gente que já veio me dizer, quando você vem por um caminho eu me desvio, atravesso a rua. Na igreja eu vou por outra rota. Eu digo como se escondesse de Deus, pode se esconder de mim. De Deus, não. E Deus começou a lidar comigo sobre a chamada profética. E o profeta, algumas vezes, ele vai ver no futuro, ouvir. Ele ouve e vê, fora e além do tempo. E nesses 20 e poucos anos, tive algumas experiências, mas 2 muito detalhadas e que eu posso encaixá-las aqui. Eu estava na cidade de Angola, 2009,
E no arrebatamento, eu fui no futuro. Uma nuvem me envolveu, era o Espírito Santo. E a sensação que você entra num carro, e o carro dá aquele movimento de pressão, ou um avião, ele arrasta um impulso, eu senti. Só que não se deslocava de um lugar para outro, né? Posso entrar no meu carro e ir para o Catolé, onde eu moro. Não era de um lugar para outro, era de um tempo para outro. Aquela nuvem se movia, e quando ela se abriu, eu vi uma piscina de fogo gigante, era o lago de fogo e enxofre, gente. E a voz de milhares de pessoas, e eu recebi um número. Exatamente como em Apocalipse diz que João recebeu 12 mil de cada tribo, 144 mil. Então não vem me dizer que não recebe número não, porque recebe. Chegou atrasado. E eu recebi um número. Que aqueles gritos que eu estava ouvindo eram de 8 milhões de pessoas. E eu estava lá em Angola. Aquela nuvem me envolve de novo, esse movimento. E a sensação de movimento, como dentro de um carro. Mas eu não estava me movendo de um lugar para outro, era no tempo. A nuvem se abre, eu vejo um mapa dos Estados Unidos, Califórnia, uma luz destacando o nome Califórnia. Acordei no quarto, na casa missionária em Angola. Quando eu acordei, uau, assustado com tudo aquilo. Porque quando eu vi aquele número e aquele povo sofrendo na eternidade futura, sem Deus, uma intercessão caiu sobre mim. Não venha me dizer também que Deus não levanta intercessor por nações, porque eu já experimentei. A Bíblia diz que Daniel foi levantado para interceder pelo povo judeu. Então Deus levanta. Quando abriu e estava lá na Califórnia, e eu acordei no quarto, acordado já agora, eu ouvi, haverá uma segunda parte. Era uma quarta-feira. Quinta seguinte da outra semana, o pastor onde eu estava bate no meu ombro e disse, epa, aqui no jornal está dizendo que o profeta Morris Cerullo, ele está a visitar aqui, em Angola, no sábado. E antes dele perguntar se eu queria ir, eu disse, eu vou. Chamei Berardi e o nosso querido Nelson Abad, disse, vamos para lá, e vamos. Fomos os primeiros a chegar naquele sábado. Um lugar enorme, um ginásio tão grande quanto essa igreja, cabia 4.000 pessoas, fomos os primeiros a chegar. Eu sabia que algo ia acontecer ali. E foi enchendo de gente, 1 hora, 2, 4 horas de louvor. Daqui a pouco entra um homem, pega o microfone e diz assim, o profeta Morris Cerullo acaba de pousar aqui em Luanda, e logo em seguida ele vai para a África do Sul, que é seu destino aqui na África. E ele está a chegar. Daqui a pouco entra aquele senhorzinho pequenininho, já com 80 e tantos anos, a voz muito rouca. Aí disse, eu não vim pregar, eu não vim ensinar, eu vim transmitir uma palavra a vocês líderes da igreja angolana. Se vocês não cumprirem e pregarem a palavra, 8 milhões de angolanos vão perecer eternamente. Quando ele disse 8 milhões, eu digo, uau, não foi carne nem sangue, tem uma orquestração aí divina. Eu não estava ficando doido. E aí eu me perguntei, eu digo, Senhor, eu sou branco, eu não sou negro, não sou negrão. Não sou africano. Por que eu estou aqui? O Senhor disse, você está aqui como representante do Rema, que vai preparar homens e mulheres nessa nação para a grande colheita dos últimos dias. Irmãos, a gente não está falando do bem-estar nessa vida, embora há fé.
vai mudar coisas nessa vida. Nós estamos falando de um adentrar na eternidade, que vai mudar destinos. Eu estou falando de uma fé, que você vai trazer salvação para a sua vida, sua família e talvez para a sua cidade, seus familiares naquela cidade. Irmãos, vai chegar um dia que tudo vai passar. Essa terra vai passar, as riquezas vão passar. Por exemplo, eu estou aqui com um anel de casamento de ouro, é precioso. Mas você já pensou, não é, Jaime? A cidade que a gente vai morar é ouro. Tão puro que é transparente. Isso aqui vai virar uma mixaria. Aí essa cidade não vai ter nem sol, nem mar, porque não precisa. Deus é sua luz. Ah, irmãos, eu declaro que um senso de eternidade vai te tomar. Nós viajamos por 46 dias em família, por uma consciência e um mandato de Deus. Preguei, ensinei intensamente. Fui em tantos lugares lindos. Mas, irmãos, passa o segundo, terceiro, quarto dia tão lindo aqui. Fomos cidadezinha pequenininha em Portugal, fomos na Suíça. Tu pensa que me enche os olhos? Só 2, 3 dias, é bonito, tal, tiro uma foto. Mas o meu senso está em que um dia eu vou morar naquela cidade de ouro. Irmãos, o encanto das coisas desse mundo aqui não tem mais poder sobre mim, não. Não tem poder sobre você. Nós vivemos com uma consciência de servir ao Deus da glória, ao seu Rei. Aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu declaro um desembaraço nesse ano na sua vida. Eu declaro você buscando a palavra como ouro mais precioso e refinado. Eu declaro você voltando para a palavra como uma atitude de uma forma tão preciosa, que isso vai mudar a tua história, isso vai despertar um avivamento nos teus familiares, na tua casa. E eu quero chamar o louvor. Você está pronto para cantar essa música de novo? Me vem ao Espírito 1 João, que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Mas devemos nos fazer valer, irmãos, para cumprir a vontade de Deus. Deus tem uma vontade para a minha vida. 54. Não me troca aí por uns garotos de 25, 30. Não me troco mesmo. Agora, a vida do homem, 80, 90, quero cumprir todos os meus dias. Mas eu não sei quanto a você, é um senso de que não tenho mais tempo para perder tempo. Alguém já disse que é melhor perder dinheiro do que tempo. Porque o dinheiro pode voltar de outra forma. O tempo não volta, não. Olhe para alguém perto de você e diga assim: o tempo não volta. Diga para ela: use o seu tempo de forma sábia. Vamos aconselhar uns aos outros. Diga carinhosamente para alguém que está perto de você. Diga assim: é tempo de voltar à palavra. Diga: é tempo de voltarmos a ter um senso de eternidade governando as nossas vidas. Fica de pé. Você vai cantar isso de todo o seu coração. Enquanto a música está sendo cantada, se você estava desviado ou ainda sem Cristo, sai do teu lugar. Se quiser vir se ajoelhar aqui, é para Ele. É para o Deus da glória. É para aquele que te amou naquela cruz. Ele abriu um caminho eterno de comunhão, de reconciliação com o Pai. Porque o Pai já te via entrando naquela cidade.
A salvação não é uma experiência pequena, ela vai ter um fim. E Deus está dizendo, está chegando o tempo de restauração de todas as coisas. Não vai ficar nenhuma palavra minha sem cumprimento. Eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Aleluia. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo As nações seguirão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, Tristeza e dor, nunca mais. nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo.
Se tem alguém que quer entregar a vida a Cristo, sai do seu lugar agora. Ele quer te dar um coração novo, mas Ele está dizendo que tem moradas novas para você. A perfeição que Adão perdeu, ela é restaurada em Cristo Jesus. Se você puder ajudar alguém que está próximo a você, nós devemos conduzir muitos ao caminho da salvação. Tem alguém que quer entregar a vida a Cristo? Levanta as suas mãos. Eu sou filho de crente. Mas se você não nasceu de novo, quero te dizer que Deus não tem neto, só tem filho. Cadê a segunda pessoa? Aqui a segunda pessoa, vem cá. Cadê a terceira pessoa? A terceira. Ajuda alguém